É um prazer, um privilégio estar aqui, trazendo a mensagem. Aqui na BZN, eu estou desde outubro do ano passado, juntamente com a minha esposa, mas eu me converti no ano de 2010, fazia parte de outro ministério. E então Deus nos conduziu para cá, fizemos a integração em novembro, se não estou enganado. E desde então estamos aqui. E Deus tem falado com a gente, tem nos fortalecido. E, mais uma vez, dar boa noite a todos e dizer que é um privilégio muito grande a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Senhor pede de nós. E essa é uma das grandes buscas que se tem. Essa é uma das grandes perguntas que muitas das vezes a gente faz. O que o Senhor pede de mim? O que o Senhor espera de mim? E é um assunto que nós não vamos esgotar, mas a gente vai abrir a Bíblia. É um livro talvez um pouco mais difícil de achar, que é no livro de Miqueias. Livro do profeta Miqueias. Não sei se vai ajudar, mas fica entre Jonas e Naum, lá no Antigo Testamento. E a gente vai abrir no capítulo 6. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Quando acharem, só dizer amém. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todo mundo já achou? Alguém nunca leu o livro de Miqueias? Quem nunca leu o livro de Miqueias? Tá. Então vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então vamos ler mais uma vez esse versículo 8, que aqui é a chave do que nós vamos tratar nessa noite. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Bom, só para a gente trazer um contexto rápido, Miqueias ele faz parte dos profetas menores. Dentro da classe dos profetas, nós temos os profetas maiores e menores. Essa distribuição ela não é por ordem de importância. Os que são chamados de profetas maiores, eles não são maiores porque eles são mais importantes do que os outros, mas é pela extensão de ministério, pelo tempo ao qual eles profetizaram. Tá? Então, Miqueias ele é o 6º livro dos profetas menores. Ele foi inspirado para relatar diversos acontecimentos. Ele foi um profeta que ele denunciou vários pecados, tanto do reino do norte, que é Samaria, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá.
E ele era natural de uma cidadezinha do interior, né? Ele era de uma cidade bem simples. Era até uma cidade que ela fazia fronteira com a Filístia, né? Dos filisteus. E a ênfase no livro todo de Miqueias é a palavra ouve. Por várias e várias vezes o profeta ele repete essa palavra. E por que o Espírito do Senhor sobre ele faz com que ele repetisse tanto sobre essa palavra para esses povos? Porque Deus estava chamando a atenção daquelas pessoas para que eles prestassem, na verdade, atenção à mensagem que Miqueias iria trazer. E dentre tantas denúncias que Miqueias fez, existe um tema que se enquadra e se encaixa muito ao tempo em que nós vivemos, que uma das denúncias que Miqueias fez foi que ele combateu um formalismo religioso. Tanto que ali no versículos 6 e 7, ele traz alguns exemplos, né, do que o Senhor vai se agradar. Vai se agradar de sacrifício, de holocausto, né, ele até fala, né, se sacrificar o primogênito. Ele traz alguns exemplos de ofertas que a lei mandava, mas o povo, na verdade, ele não estava preocupado com aquilo que o Senhor esperava dele. E isso é um tema atual, porque nós vivemos uma época que, infelizmente, muitas pregações do Evangelho, o centro é o homem, o centro é o que Deus pode fazer, e não mais aquilo que ele já fez. Então, Miqueias, ele traz essa denúncia, ele traz essa referência, e também nos traz um aviso, né? Onde nós devemos, como Paulo fala aos Coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós devemos, então, olhar para dentro de nós e nos analisarmos como eu tenho vivido a minha vida cristã. Como eu tenho exercido o chamado que Deus fez para a minha vida. E quando nós tratamos de chamado, é claro que dentro da igreja existem vários ministérios, existe, né, o ministério do louvor, da palavra, né, enfim, as frentes de trabalho que a igreja tem, mas o maior chamado que nós temos é para sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior chamado para a nossa vida. Então, nós devemos fazer essa análise, e o apóstolo São Paulo, em Efésios, no capítulo 4, ele fala, né, que nós devemos andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. E que vocação é essa? Os seguidores de Jesus Cristo. O apóstolo Tiago também fala, né, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então nós precisamos fazer essa autoanálise, né, e eu e minha esposa, a gente faz parte do grupo caseiro do Mateus, e aí, de vez em quando, eles... Né, na verdade, de uns tempos para cá, eles têm desafiado, né, nós ali no grupo para mostrar o devocional, né, que cada um tem estudado e tal. Isso foi uma coisa que o Senhor, há algum tempo, veio falando ao meu coração. Como que eu tenho vivido? Como que eu tenho respondido ao Senhor? Como que eu tenho, o que eu tenho feito com os benefícios que o Senhor me dá? E qual benefício é esse? Hoje nós somos salvos. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Quando Miqueias ele escreve para esse povo, era um povo que estava na prática do pecado. Hoje nós já fomos libertos do pecado. Nós já recebemos agora a vida de Deus em nós pelo Espírito Santo. E é esse Espírito Santo quem nos conduz em toda a verdade, é esse Espírito Santo que nos ajuda a viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu na sua palavra. Então nós temos que dar uma resposta diferente e entender de fato o que o Senhor espera de nós. E aqui então nos primeiros versículos, vamos ler mais, vamos pegar só o versículo 4, que é um versículo bem interessante, onde ele fala o seguinte:
Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então aqui o profeta ele começa trazendo à memória da onde o Senhor tinha tirado aquele povo. No versículo seguinte, ele fala sobre Balaão, né, que foi alugado por Balaque para amaldiçoar Israel, e Deus mudou, né, aquela maldição em bênção. E isso nos traz 2 pontos importantes. O primeiro ponto é da onde o Senhor nos tirou. Onde era para eu estar hoje se não fosse a mão do Senhor? Como era para estar a minha vida hoje se não fosse o Senhor? Hoje é sábado. O que nós fazíamos nos sábados? Isso quem não nasceu na igreja, né? Porque tem gente que pode pensar, poxa, não, mas eu nasci na igreja, eu nasci num lar cristão, glória a Deus. Mas aí entra o segundo ponto no versículo 5, quando fala ali da maldição sobre o povo. Deus também, quem nasceu na igreja também foi livre. Foi livre de viver na cegueira do diabo, foi livre de viver uma vida de pecado, uma vida de sofrimento, porque o Senhor também já tinha preparado um lugar. Então nós precisamos analisar esses pontos e responder corretamente ao Senhor. E viver uma vida que agrada o Senhor. Nós não podemos, em Filipenses, é interessante que no capítulo 1, versículo 21, Paulo fala, né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o meu viver na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. No capítulo 2, no mesmo versículo 21, agora ele está falando sobre umas pessoas que não buscam o que é de Cristo, e sim o que é seu próprio. Ou seja, pessoas que têm um caráter egoísta. Pessoas que acabam pensando apenas em si e esquecem de quem está ao lado. E o Evangelho, nós vamos ver que o Evangelho não diz respeito apenas a nós. Quando Cristo se entrega na cruz, quando Cristo morre por nós na cruz, Ele não estava vendo apenas eu e você, mas estava vendo a humanidade. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos analisar como era para eu estar hoje. Em alguns casos, dentro de um quadro de depressão, vícios, né? A gente vai ver aqui, o pastor Ricardinho, ele pregou no domingo passado sobre o jovem rico. Muitos talvez naquela posição do jovem rico. Aparentemente, está tudo certo. Externamente está tudo certo. Mas internamente está tudo errado. Vamos ler agora o capítulo 6. Vamos para o versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 de Miqueias. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Uma coisa muito importante. Muitas das vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós estabelecemos talvez o nosso próprio caminho. Nós estabelecemos as nossas ideias. Nós queremos estabelecer o curso da nossa vida. Só que no livro de Provérbios fala que existem caminhos que aos olhos do homem é bom, mas o final deles é morte. A Bíblia também fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
Um texto que é muito e muito e muito conhecido, muito citado, Romanos capítulo 12, que nós devemos transformar a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, quando nós quisermos um caminho que é bom, um caminho que é excelente, um caminho que à vista, muitas das vezes, não é o mais agradável, mas quando o caminho vem do Senhor, quando a direção vem do Senhor, o final dele é alegria, é paz, é gozo no Espírito. E então ele declara, ali o Senhor, através do profeta, está declarando o que é bom e o que o Senhor pede de nós. E a primeira coisa que Deus pede de nós é a prática da justiça. O que significa isso? No Antigo Testamento, nós temos lá as leis. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, onde começam falando sobre a criação no livro de Gênesis, a libertação em Êxodo e a entrega da lei. Então, quando ele fala isso no contexto do Novo Testamento, ele está falando sobre o cumprir os mandamentos. E também diz respeito a uma condição de caráter. Hoje é muito incomum nas relações, quando Cristo não está nelas, a mentira. Por que muitas famílias estão se acabando? Por que hoje as relações elas não são como já foram um dia? Porque falta a verdade. É muito difícil você encontrar alguém que fale com você e olhe no fundo do seu olho. E isso, uma conversa olho no olho, normalmente é sinal de algo verdadeiro, algo sincero. Então, o que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos sinceros, verdadeiros, honestos. E isso também implica numa vida de retidão com o Senhor. A prática da justiça, porque se no Antigo Testamento estava se referindo à lei, hoje nós vivemos uma nova ordem que é de Cristo. Então isso para nós significa viver a nova vida que Cristo idealizou. E isso é possível como? Quando eu entrego a minha vida a Ele. E quando se fala de entregar, é não ter nenhuma reserva. Por exemplo, eu tenho aqui meu celular. Se eu entrego para alguém, eu perco o domínio sobre o meu celular. Entreguei e não tenho mais domínio porque não está mais na minha mão. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós, que nós entreguemos a nossa vida a Ele e também não venhamos pedir de volta, deixemos que Ele nos conduza. Até porque se a gente for parar para pensar e olhar para nós, quantas vezes nós fizemos as coisas do nosso jeito, da nossa cabeça e quebramos a cara? Não foi uma, não foi duas, foram algumas vezes. Uma decisão precipitada, uma decisão muitas das vezes movida por uma emoção, uma decisão muitas das vezes movida por um prazer momentâneo, só que ali na frente quebramos a cara. Deixa marcado em Miqueias, vamos dar um pulinho ali em 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Vai no capítulo 3 agora, versículo 7.
capítulo 3, versículo 7 de 1 João. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que João está falando aqui? Exatamente sobre essa nova vida. Quando ele se refere aqui ao ele, esse ele é Jesus. Então nós devemos andar como o Senhor Jesus Cristo andou. Viver como o Senhor Jesus Cristo viveu. Paulo fala, sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Então nós precisamos, aonde nós formos, ser como Cristo. E isso nos leva ao próximo ponto, quando a gente volta lá para Miqueias, quando ele fala, né, ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Uma outra coisa muito importante, porque quando o Miqueias está trazendo isso, ele está combatendo, nós temos que lembrar que ele está combatendo algumas práticas erradas do povo. E uma delas era essa, uma vida religiosa superficial, onde as pessoas estavam ali querendo, muitas das vezes, comprar o perdão com as ofertas, com os sacrifícios, e não uma mudança de vida. Então ele está trazendo essas verdades ao povo. E então ele traz que essa prática da justiça vai trazer agora uma outra atitude, que é onde ele fala, né, e ames a beneficência ou a misericórdia. Então, quando ele fala sobre amar a misericórdia, primeiro que a misericórdia ela é algo extremamente sublime. Nós estamos aqui por conta da misericórdia do Senhor. E quando se fala de misericórdia, é a compaixão das misérias alheias. Ou seja, quando o Senhor olha para nós, Ele fala o que Isaías falou, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê que o pecado nos separa dEle. Só que agora, é claro que em Cristo, nós fomos aproximados. Em Efésios fala que a parede da separação foi derrubada. Né? Foi lido aqui que foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. E hoje nós temos também o livre acesso a Ele. Então, quando fala da misericórdia, está falando sobre a bondade, compaixão, amor, até porque nós não temos nenhum tipo de vínculo. Isso está falando agora sobre expressar o caráter de Cristo para com o próximo. Quem já leu na Bíblia a parábola do bom samaritano? O cidadão está subindo, está andando, foi assaltado e foi ferido, né? O primeiro que passou, o sacerdote. Ele olha para aquele homem caído. O sacerdote, uma referência de liderança espiritual. Ele olha para aquele homem caído, o que ele faz? Ele passa longe. Após dele vem o levita e faz a mesma coisa. Quantas pessoas nós vemos muitas das vezes caída? E caída não caída fisicamente, mas amargurada, deprimida. Muitas vezes precisando de uma palavra, precisando de um conforto. Porque o que as pessoas recebem aí fora é julgamento. A nós nos foi confiada a palavra de vida eterna. Em Coríntios fala sobre o Deus de toda consolação. Assim como nós fomos consolados, nós também precisamos consolar o nosso próximo. Estender a mão para o nosso próximo. Algumas semanas atrás, aqui, se eu não me engano, teve uma mensagem sobre Tito, da maneira que Tito conforta o apóstolo Paulo. E nós precisamos também fazer esse papel. No outro sábado que o pastor Glavan pregou aqui, ele até falou, né? Não é quem é o nosso próximo, mas de quem nós estamos próximos. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. De quem que eu me aproximo?
Será que eu me aproximo também só daquele irmãozinho que compartilha das mesmas coisas que gosta das mesmas coisas que eu gosto? Será que eu me aproximo só de pessoas que são agradáveis? De quem eu tenho me aproximado? Imagina se Jesus nos fizesse com nós o que muitas das vezes nós fazemos com outras pessoas. O que seria da nossa vida? Isso foi uma coisa que Deus vem falando muito assim no meu interior, no meu coração. Eu estava estudando isso daqui e Deus, nossa, foi uma surra que o Senhor me deu. Porque é muito mais fácil eu me aproximar de alguém que compartilha das mesmas ideias, que gosta das mesmas coisas, muitas das vezes torce para o mesmo time. Mas é aquela pessoa que talvez, teoricamente, alguém rotulado como problemático. Em Mateus capítulo 9, a Bíblia fala que Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. E certa vez ele se depara com a multidão, que estava aflita, estava dispersa, pessoas que estavam sofrendo, como ovelhas que não têm pastor, e a Bíblia fala que ele se compadece daquelas pessoas. E essa compaixão que Jesus manifesta, é como se ele sofresse junto com aquelas pessoas. É como se ele entendesse o que aquelas pessoas estavam passando. E se aproxima. Também não existe, não tem como também eu agora sou alguém que entendo o que as pessoas passam, mas não me aproximo. Não estendo a mão. Nós fomos chamados para viver uma vida santa. Nós fomos chamados para viver um evangelho pleno. Um evangelho que a marca dele é o amor. Esse amor foi manifesto na cruz. Nós não podemos ficar pensando, nós não podemos nos perder pensando em outras coisas. É claro que todos nós temos nossos compromissos diários, nossas lutas. Tem os boletos para pagar, e não são poucos. Tem preocupação com escola, com faculdade, com trabalho. Por exemplo, eu trabalho com meta no meu trabalho. Alguém mais trabalha com meta? Que bom. Que bom. Quem trabalha com meta, a pior coisa é quando o mês acaba no meio da semana. Por quê? Acabou o mês, vamos supor, na quarta-feira, zera tudo, na quinta tu já está 1000 de novo. Esse mês acabou o mês acaba amanhã, ou seja, final de semana. Então dá para dar uma respirada, buscar um fôlego, mas segunda já estamos a 1.000.000 novamente. Então nós temos nossas preocupações, só que isso não pode nos dominar. Porque se eu começo também a me deixar dominar os meus pensamentos, os meus problemas, o meu trabalho, aquilo que eu ainda não tenho, aquilo aquele ponto que eu ainda não cheguei, não alcancei, eu vou viver uma vida também de ansiedade. Eu vou viver uma vida perturbado. E não vou dar atenção para aquilo que é mais relevante. Quando nós pegamos a Bíblia, é muito legal, principalmente no Antigo Testamento. Eu nunca parei para contar. Uma hora eu vou parar. Mas quantas vezes Deus fala com o seu povo? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por quê? Várias e várias vezes o povo começa a se ocupar com outras coisas e esquece quem eles são e da onde eles saíram. Isso não é à toa que houveram 2 cativeiros, da Babilônia e da Assíria. Então isso é muito importante. Nós entendermos quem nós somos, entendermos para o que nós fomos chamados e viver dessa forma.
da forma que o Senhor nos chamou. Pergunta para a pessoa do seu lado, o que tu está entendendo até aqui? Vou tomar uma água. É isso aí mesmo, exatamente. Uma outra característica da misericórdia é que quando nós somos misericordiosos, o misericordioso ele vai se dar para levantar a outra pessoa. O misericordioso ele vai fazer isso. Tem gente que a pessoa já está caída, está ajudando a cavar a cova. Não. Nós vamos levantar, nós vamos estender a mão para levantar. Como Pedro. Os discípulos estavam lá no barco. Jesus tinha ficado orando. Aí daqui a pouco vem o Senhor andando sobre as águas. Esse cara é um fantasma. Não tenho medo, sou eu. Não tenho mais tão medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ele então vem. E ele foi. E quando ele foi, ele começa a reparar em outras coisas. É muito legal os detalhes da Bíblia. Porque Pedro, a Bíblia não diz que ele focou no vento ou focou nas ondas. Ele apenas atentou, ele apenas percebeu que tinha vento e tinha onda. E foi o suficiente para ele afundar. Mas quando ele gritou, salva-me, Senhor! A Bíblia fala que prontamente Jesus estende a mão e o levanta. É isso que nós temos que fazer. Estou envolvido no projeto Amor, vou para os postos, aonde for as saídas, eu vou estar lá com uma palavra para levantar. Tem alguém que veio contar um problema para mim, veio um irmão falar, estou com um problema, estou passando por isso, vamos orar junto, mas já dá uma palavra para levantar. É isso que é ser misericordioso, foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? E o último ponto, lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, depois da prática da justiça, o amor à misericórdia, ele fala por último, andes humildemente com o teu Deus. Esse ponto, a gente pode botar ele como ponto-chave. Andar humildemente com o Senhor. Esse trecho do versículo ele pode também ser traduzido como curvar-se para andar com Deus. Em forma de submissão, de entrega. Porque para a saúde do nosso relacionamento com Deus, é muito importante nós entendermos a nossa pecaminosidade e a nossa insuficiência. A nossa justiça, as nossas atitudes, as nossas obras, elas não são suficientes para fazermos com que tenhamos comunhão com Deus. Isso é possível através de Cristo. Se apenas as nossas atitudes, se apenas aquilo que eu faço fosse o suficiente, por que Jesus morreu na cruz? Em Efésios fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se eu faço alguma coisa boa, nada além do que eu fui feito para fazer. É que como entra o pecado, há essa inversão de valores. Hoje, se acontece uma situação, por exemplo, saí de Uber, por exemplo, peguei um Uber, esqueci minha carteira com dinheiro no Uber. Aí o motorista vai lá, percebe, eu vou dar um exemplo, vou dar um testemunho. Estava na praia com a minha excelentíssima esposa, isso tem algum tempinho já. Aí passamos no mercado. Não sei por que razão ela desceu e eu fiquei no carro. Eu falei, pega a minha carteira, que tem ali, né, meu cartão do Vale Alimentação e tal.
e vai lá e compra o que tem para comprar. Aí tá, tô lá esperando. A gente estava com a Nala? Estava com a Nala, né? A Nala é nossa filha de 4 patas. Uma delas. Aí ela volta assim. Ela já é branquinha, ela voltou mais branca ainda. Ela tá igual, ela tá ali agora, ela não sabia se ela ria ou se ela chorava. E que ela tinha perdido a minha carteira. Numa questão de 5 minutos que ela entrou no mercado. Aí tá. Aí a primeira reação, ela não deveria contar, né? Mas a gente sempre fica brabo. Mas são coisas que acontecem. Aí fomos. Aí, nossa, tava meus cartões de passagem, tava nos meus cartões de banco, tudo. E tinha um dinheiro ainda. Fomos à delegacia, tava meu documento também, para fazer o BO e tal. Aí, no final da noite, a gente já estava em casa, aí chegou uma mensagem no meu celular. Nossa, lá no mercado, não esqueça, a gente viu nas câmeras também, vimos o pessoal que pegou, vimos onde ela deixou e vimos o pessoal que pegou. Aí tá. Fomos à polícia e tal, no final da noite chega uma mensagem no meu celular, do rapaz que achou. E como se a gente não vigia, a gente começa a criar vários julgamentos, né? Porque era assim que estava a minha cabeça. Eu estava indignado. Mas eu estava só internamente, eu não estava mais transparecendo. E aí eu já pensando, nossa, mas que chinelagem e tal, por que não deixou no caixa, se pegou? Tá. Aí, resumindo a história, o cara pegou a carteira, entrou em contato comigo, não pegou dinheiro, não pegou nada, me entregou tudo como estava. Então, ou seja, ele foi alguém que agiu corretamente. Agiu como deveria, né, agir. Só que isso para nós é surpresa. Nós ficamos surpresos com ações como essas. Por quê? Porque hoje não é comum. Então, aí fomos até a casa do rapaz, aí pegamos lá tudo direitinho, agradecemos, enfim. E aí voltamos para casa com tudo, né, com minha carteira, meus documentos, tudo direitinho. Mas é algo que é atípico. Quantos casos... Tanto é que quando acontece isso, por exemplo, se acontece isso com alguém famoso, vira notícia. Uma coisa que deveria ser comum. E por que nós entramos nisso? Para mostrar que as nossas ações, quando nós fazemos as boas obras, isso nós já fomos criados para isso, mas por conta do pecado houve-se, então, a inversão de valores, e nós precisamos entender a nossa insuficiência diante de Deus. Tanto é que lá no Evangelho de Lucas conta a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens que subiram no templo para orar. Um ficou em pé e falava, Senhor, eu sou fariseu, devolvo os dízimos de tudo que vem na minha mão, do trigo, da hortelã, não sei o quê. Eu guardo os mandamentos, não sou como esse publicano. Porque quem eram os publicanos na época de Jesus? Tem um que é muito conhecido, que tem até música, né? Que é o Zaqueu. Eu não vou cantar aqui, eu deixo para quem entende. O Zaqueu, ele era publicano. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Eles eram judeus, mas que trabalhavam para o Império Romano, que era quem dominava Israel na época. E muitos deles cobravam impostos além do que deveria ser cobrado. Que era o caso de Zaqueu. E aí, então, o fariseu está lá julgando o publicano. Eu não sou como esse publicano, porque eu não faço isso, não faço aquilo. Já o publicano, ele está lá, a Bíblia fala que ele não ousava olhar para cima e batia no peito e reconhecia o pecado. Reconhecia, né, as suas misérias, a sua insuficiência. E aí Jesus, quando conta essa parábola, ele pergunta, quem saiu de lá justificado? O fariseu ou o publicano? O publicano. E isso é uma das coisas que muitas das vezes falta hoje. Essa humildade para andar com o Senhor, para reconhecer
quem nós somos por natureza. A Bíblia fala que nós somos por natureza filhos da ira. Mas houve uma transformação. Nós recebemos agora uma nova vida. Só que essa vida que nos foi dada é por causa de Cristo. Se tira Cristo de nós, nós voltamos para o estado que nós éramos e até pior. Então, quando se fala de humildade, a humildade ela é o oposto do orgulho. A Bíblia fala que Deus resiste ao orgulhoso. A Bíblia fala que Deus ele nem atende à oração de quem é orgulhoso. E quando a gente pega esse aspecto de orgulho, uma coisa muito importante. O orgulho ele pode ser considerado até mesmo o pai dos pecados. Por quê? Primeiro de tudo, o orgulhoso nunca está errado. Segunda coisa, quando se vai chamar a atenção de uma pessoa orgulhosa, pode reparar, ela sempre vai achar uma justificativa. Ah, mas a culpa é de não sei o que lá. Vai sempre achar uma justificativa. Um terceiro ponto, o orgulhoso, ele nunca vai dizer que é orgulhoso. Porque ele estaria reconhecendo uma fraqueza. Só que o orgulhoso não tem fraqueza. Quem está entendendo? Então isso é muito importante. E quando se fala em andar humildemente com o Senhor, o humilde é aquela pessoa que reconhece as suas limitações, reconhece as suas fraquezas e se permite ser ajudado. Porque o orgulho também existe o orgulho de soberba, né, de uma questão de exaltação, mas também existe o orgulho, né, que dentro da psicologia é chamado de orgulho para baixo, que entra aí os complexos. Complexo de inferioridade, complexo de identidade, tudo isso. Então, quando se fala em andar humildemente com o Senhor, é eu reconhecer sim que eu sou um pecador, é eu reconhecer sim que eu sozinho não posso chegar até Deus, mas que esse Deus me amou, que esse Deus enviou Jesus para morrer por mim e para me dar uma nova vida, e agora eu dependo dele e ando de acordo com o que ele estabeleceu na Escritura, na Bíblia. Então, isso é andar humildemente com o Senhor. E aí nós voltamos para o jovem rico. Ele até guardava os mandamentos, mas o coração dele era um coração que estava confiando no que é material, no que é externo. Tanto é que quando Jesus fala para ele, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, me segue e terás um tesouro no céu. A Bíblia fala que ele sai contrariado, porque ele era dono de muitas propriedades. Até falei isso no grupo caseiro na quarta-feira, aqui com o Mateus. No caso dele, as propriedades, de fato, eram propriedades, né, materiais. Talvez terreno, casas, enfim, coisas da época. Mas hoje, as propriedades que nós temos são coisas, daqui a pouco, são algo no nosso caráter que nós não queremos abrir mão. Alguma prática que desagrada ao Senhor que nós não queremos abrir mão. Então, diante desses pontos, é claro que se a gente fosse falar sobre o que Deus pede de nós, a gente, teria muitas e muitas mais coisas. Mas dentro do que o Senhor reservou para nós nessa noite, seriam esses 3 pontos. A prática da justiça, que é viver a novidade de vida. Amar a misericórdia, estender a mão para quem está ao nosso lado. E a dependência do Senhor, a vida com o Senhor. E isso, quem nos ajuda a viver dessa forma, é a pessoa do Espírito Santo, que está dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, que agora entra o louvor. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos ajude a viver dentro daquilo que Ele pede de nós. Coloca a mão ao lado do seu coração. Pai querido e Pai amado,
Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Na Tua presença, meu Deus, meu Pai, que é a plenitude de alegria. Na Tua presença, Senhor, onde nós somos corrigidos, onde nós crescemos, onde nós, ó Pai, que somos formados, ó Pai Celestial, aquilo que o Senhor espera de nós. Meu Deus, dentro de tudo aquilo que foi, meu Deus, falado, trazido nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a viver, meu Deus, meu Pai, de modo digno da vocação a qual nós somos chamados. Que o Senhor venha nos ajudar a viver, meu Deus, meu Pai, dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, viver na prática da justiça, essa novidade de vida, Pai Celestial. Meu Deus, o amor, a misericórdia. Meu Deus e meu Pai querido, que nós venhamos amar o próximo como a nós mesmos e andar humildemente com o Senhor, dependendo do Senhor. Deus, completamente rendido ao Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus.